O campeonato português tem mais de 80 anos de história e hoje no Passo Calcanhar vamos recordar a edição da temporada 2004-2005, uma das mais bizarras e equilibradas, pois o Benfica venceu com apenas 65 pontos e 7 derrotas. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Antes de irmos ao jogo jogado, vamos conhecer um pouco das equipas. Comecemos pelo Benfica. O Benfica passava por uma altura complicada. Os encarnados não venciam o campeonato desde 1994, maior jejum da história do clube. Os encarnados, que para esta temporada apresentavam no banco o novo treinador, o galardoado italiano Giovanni Trapattoni, que já tinha treinado colossos do futebol como a Juventus e o Bayern de Munique. Neste plantel, nomes como Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Luizão, Petit e Miguel eram algumas das figuras mais proeminentes. Trapattoni implementaria no Benfica um estilo à italiana, um futebol pragmático que priorizava o resultado em vez da exibição. O Benfica, que raramente ganhava por mais de 2 golos. Já o Sporting também apresentava um novo treinador no banco, José Peseiro, que vivia a sua primeira experiência enquanto treinador principal, pois era adjunto de Carlos Queiroz no Real Madrid. O Sporting, que desde 2002 não conquistava o título, de lá para cá realizou campeonatos muito irregulares. Os Leões, que tiveram um final de temporada traumatizante, pois perderam o campeonato na penúltima jornada e acabaram em terceiro lugar. O Sporting também perderia a Taça UEFA em pleno estádio de Alvalade, 3-1 para o CSKA de Moscou. Neste plantel, nomes como o Douala, que chegou neste ano de 2004 proveniente do União de Leiria, Rogério e o goleador Lietzen saltavam à vista nesta equipa. Lietzen, que foi o melhor marcador do campeonato com 25 golos. Já o Futebol Clube do Porto vinha de uma temporada estrondosa, pois na temporada anterior venceram o campeonato e a Champions, vitória por 3-0 frente ao Mónaco. Os Dragões perderam peças importantes. Nomes como Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho rumaram à Premier League. Já Deco rumou para o Barcelona. Já o timoneiro José Mourinho também viajou para o Chelsea. O Futebol Clube do Porto, que teve uma temporada bastante irregular, onde claramente faltou a referência ofensiva. Se o Benfica teve Simão Sabrosa, o Sporting Lietzen e o Braga João Tomás, os Dragões contrataram Luís Fabiano para ocupar esse papel, mas o avançado brasileiro teve uma temporada para esquecer, marcou apenas 3 golos no campeonato. O Porto, que teve 3 treinadores na temporada. O primeiro a ser contratado foi o italiano Luigi Del Neri, que só durou 26 dias na Invicta e por desentendimentos com a direção portista acabou por sair pela porta do cavalo. Para o seu lugar foi contratado o espanhol Víctor Fernández, treinador com mais rodagem a nível europeu. Inclusivamente, Víctor Fernández tinha vencido a Taça das Taças em 1995 pelo Real Zaragoza, vitória 2-1 frente ao Arsenal após prolongamento. O Braga teria uma temporada bastante positiva. Treinado por Jesualdo Ferreira, os arsenalistas tinham um plantel muito interessante, onde jogadores como Vender, Cândido Costa e João Tomás eram algumas das figuras mais conhecidas. João Tomás seria o principal destaque dos Guerreiros do Minho, pois foi um dos melhores marcadores do campeonato, com 15 golos. O Boa Vista procurava o sucesso obtido em temporadas anteriores, apesar de ter tido uma primeira volta excelente, onde chegou a lutar pelo título, mas as Panteras acabaram por perder gás na segunda volta. Treinados por Jaime Pacheco, tinham um plantel onde nomes como Martelino e João Vieira Pinto eram destaques. O Vitória de Setúbal também teve um início de temporada bastante interessante. Os comandados de José Couceiro também tiveram na parte ascendente da tabela, mas também foram perdendo o gás à medida que o campeonato avançava. Os Sadinos ainda assim venceriam a Taça de Portugal, vitória 2-1 frente ao Benfica. O Vitória de Guimarães também teria uma temporada bastante positiva, conseguindo um 5º lugar que dava acesso à Taça UEFA. Treinado por Manuel Machado, os vitorianos tinham um plantel com nomes como César Peixoto, Moreno, Nuno Assis, etc. Agora que já conhecemos algumas das equipas, vamos ao jogo jogado. Na primeira jornada, o campeão nacional da altura, o Futebol Clube do Porto, começou com um empate 1-1 com a União de Leiria. Já o Benfica venceu o Beira-Mar por 3-2. As Águias estiveram a vencer por 3-0, mas os aveirenses estiveram perto do empate. O Beira-Mar, que teria uma temporada bastante negativa, que culminaria com a descida de divisão. O Sporting recebeu Gil Vicente no seu reduto. Os Leões venceram por 3-2 os Galos. Até à 5ª jornada, o Benfica teria um excelente início de temporada, fazendo contraste
com as temporadas anteriores, onde o Benfica geralmente costumava perder pontos logo nas jornadas iniciais com equipas em teoria mais acessíveis. Em 5 jornadas, o Benfica somava 4 vitórias e um empate. O Benfica, que venceu o Beira-Mar por 3-2, o Moreirense por 2-0, a Académica por 1-0 e o Vitória de Guimarães por 2-1. O Benfica, que perdeu pontos apenas com o Sporting de Braga na 4ª jornada, empate 0-0 na Luz. Já o Sporting teve as primeiras 5 jornadas muito irregulares. Ao fim de 5 jornadas, os comandados de José Peseiro registavam uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, cerca de 10 pontos perdidos em 15 possíveis. Os Leões apenas venceram a jornada inaugural frente ao Gil Vicente, com a União de Leiria empataram 2-2 e com o Rio Ave 0-0. Já em termos de derrotas, o Sporting perdeu com o Marítimo e com o Vitória de Setúbal. Já o Futebol Clube do Porto teve um início de temporada complicado comparadamente às 2 temporadas anteriores, pois em 5 jornadas os portistas somavam 2 vitórias e 3 empates. Os empates foram conseguidos de forma consecutiva nas primeiras 3 jornadas. Empates 1-1 com a União de Leiria e com o Sporting de Braga, e empate 2-2 com o Estoril. Na 4ª jornada, vitória 1-0 frente ao Vitória de Guimarães e na 5ª jornada, vitória 3-0 frente ao Belenenses. Ao fim de 5 jornadas, Boa Vista, Vitória de Setúbal e Marítimo também estavam bem posicionados na tabela classificativa. Na 10ª jornada, o Futebol Clube do Porto estava bem colocado. Os Dragões eram líderes e continuavam invictos na prova. Ainda para mais, da 5ª à 10ª jornada, os Dragões conseguiram 4 vitórias e um empate. Os portistas empataram 2-2 com o Nacional. Já em termos de vitórias, os Dragões venceram o Gil Vicente, o Penafiel, o Benfica na Luz, vitória por 1-0, e o Sporting em casa, vitória por 3-0. Já o Benfica começou a perder algum gás. Na 6ª jornada, os benfiquistas perderam em casa com o Futebol Clube do Porto. Valeu o golo solitário de Benny McCarthy. Depois, vitórias frente ao Nacional e Vitória de Setúbal, 2-1 e 4-0, respectivamente. O Benfica, que até à 10ª jornada ainda empataria com Gil Vicente e Marítimo. Assim, os encarnados somavam 6 vitórias, 1 derrota e 3 empates. Já os Leões tiveram uma melhoria nas 5 jornadas seguintes. Somaram apenas 1 derrota no clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Na 9ª jornada, os comandados de José Peseiro venceram o Estoril, o Belenenses e o Penafiel, vitórias por 4-1, 2-0 e 3-0, respectivamente. Assim, os Leões consagravam-se como o melhor ataque da competição. Já o Boa Vista, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga demonstravam-se um pouco irregulares nos resultados, oscilando entre vitórias e derrotas. No fim da primeira volta, o campeonato estava ao rubro. Benfica, Porto e Sporting estavam empatados no topo da tabela com 31 pontos. O Sporting era líder muito por causa do seu ataque bastante eficiente. Da 10ª à 17ª jornada, os Leões registaram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os Leões venceram o Moreirense, a Académica, o Vitória de Guimarães e o Benfica por 4-1, 3-2, 4-2 e 2-1, respectivamente. Os Leões também empataram com o Braga 0-0 e com o Beira-Mar por 2-2. Na 17ª jornada, os Leões perderam com o Nacional da Madeira. Já o Benfica teve um final de primeira volta muito difícil. Os encarnados venceram apenas 3 partidas, perderam 3 e empataram 1. O Benfica venceu o Estoril por 2-1, o Penafiel por 1-0 e o Boa Vista por 4-0. As Águias, que empatariam com o Rio Ave na 11ª jornada, 3-3 na Luz. Já no que a derrotas diz respeito, o Benfica perdeu com União de Leiria por 1-0, com o Belenenses e com o Sporting 1-0, 4-1 e 2-1, respectivamente. A derrota sofrida no Restelo colocou em causa o lugar de Giovanni Trapattoni. Já o Futebol Clube do Porto continuou a ser muito irregular. Da 10ª à 17ª jornada, somaram o seguinte registro: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Os Dragões venceram o Vitória de Setúbal e o Moreirense por 1-0, empataram 0-0 com o Rio Ave e Académica e 1-1 com o Marítimo. O Porto perdeu com o Boa Vista 1-0 em casa, sendo a primeira derrota sofrida para o campeonato pelos Dragões desde que o Estádio Dragão foi inaugurado em 2003. Os portistas ainda perderam para o Beira-Mar pelo mesmo resultado. Neste entretempo, o Boa Vista chegou a ser líder do campeonato, mas 2 derrotas, 3-0 com o Braga e 2-1 com o Vitória de Guimarães, deitaram tudo a perder. O Vitória de Setúbal também esteve muito perto de ser líder, mas a derrota sofrida contra o Futebol Clube do Porto minou esse objetivo. O Sporting, que teve um início de segunda volta algo inconstante, da 18ª jornada até à 22ª jornada, os Leões somaram 1 derrota,
2 vitórias e 2 empates. Os comandados de José Peseiro venceram o Gil Vicente por 3-0 e o Rio Ave por 5-0. Empataram com o Vitória de Setúbal 1-1 e com a União de Leiria 0-0, já a derrota sofrida na Madeira perante o Marítimo, vitória em Solar por 3-0. O Benfica registrou melhorias comparadamente ao fim da primeira volta. Até a 22ª jornada, os encarnados registaram uma derrota, um empate e 3 vitórias. As Águias, que perderam 2-0 com o Beira-Mar, empataram 0-0 com o Braga no Minho e venceram o Moreirense, o Vitória de Guimarães e o Vitória de Guimarães por 2-1 respectivamente e venceram a Académica por 3-0. Já o Porto, neste entretempo, mudou de treinador. Os Dragões registaram alguma irregularidade. Da 18ª à 22ª jornada, o Porto registrou 3 vitórias, um empate e uma derrota. Os Dragões venceram o União de Leiria por 1-0, o Estoril por 2-0 e o Belenenses por 1-0, empataram 0-0 com o Vitória de Guimarães e perderam em casa na 19ª jornada por 3-1 com o Braga. Com este resultado, o Vítor Fernandes foi despedido do comando técnico dos Dragões. Já o Braga assumiu a liderança do campeonato, que não durou muito, pois na jornada seguinte os minhotos perderam o derby do Minho com o Vitória de Guimarães por 1-0. Na 27ª jornada, o Benfica era líder isolado com 54 pontos. Da 22ª até a 27ª jornada, os encarnados registaram um empate e 4 vitórias. O Benfica empatou 1-1 no Estádio Dragão, venceu o Nacional por 1-0, o Gil Vicente por 2-0, o Vitória de Setúbal por 2-0 e o Marítimo por 4-3. Já o Sporting, da 22ª até a 27ª jornada, registrou 3 vitórias e 2 derrotas. Os Leões venceram o Estoril por 4-0, o Futebol Clube do Porto por 2-0 em casa e golearam o Boa Vista no Bessa por 4-0, o que de certa forma liquidou as aspirações achadrezadas no que ao título diz respeito. Já no capítulo das derrotas, os Leões perderam 1-0 com o Belenenses e 2-0 com o Penafiel. O Futebol Clube do Porto, no mesmo período, registrou um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Os Dragões empataram 1-1 com o Benfica, perderam 4-0 com o Nacional, 2-0 com o Sporting e venceram o Penafiel por 2-1 e o Gil Vicente por 1-0. Nesta reta final do campeonato, o campeonato estava ao rubro. O Braga também se tentou intrometer na luta, mas acabou por ficar para trás. A derrota sofrida para o Sporting na 31ª jornada selou o destino do Jesualdo Ferreira e companhia. O Benfica, que até à 34ª jornada registrou 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As derrotas vieram na 28ª jornada frente ao Rio Ave, 1-0, e também frente ao Penafiel pelo mesmo resultado. Já os empates foram frente à União de Leiria e frente ao Boa Vista, ambos 1-1. Já as vitórias foram frente ao Belenenses, Sporting e ao Estoril. O Benfica venceu o Belenenses por 1-0 e o Estoril por 2-1. O jogo frente ao Sporting foi o jogo do título. Na 33ª jornada, o Benfica recebia o Sporting na luta pelo título. O Sporting era líder com 61 pontos, os mesmos que os encarnados. Um golo solitário do Luizão passou o Benfica para a frente do campeonato. O Sporting, que ainda perderia por 4-2 na última jornada, acabando o campeonato em terceiro lugar. Um fim trágico. Ainda assim, os Leões venceram o Braga por 3-0, empataram 0-0 com a Académica, venceram por 1-0 frente ao Guimarães e ao Beira-Mar e 3-1 o Moreirense. Já o Futebol Clube do Porto terminou o campeonato em segundo lugar com 63 pontos, menos 2 que o Benfica. Na reta final, os Dragões registaram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os Dragões perderam com o Boa Vista por 1-0, empataram 1-1 com o Moreirense e com a Académica na última jornada e venceram o Beira-Mar por 1-0. Venceram o Marítimo pelo mesmo resultado e o Vitória de Setúbal por 2-1. Ainda tiveram tempo de vencer o Rio Ave por 2-0. Assim, acabou o campeonato com o Benfica campeão, somando 19 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, prefazendo uma pontuação de 65 pontos. Assim, o Benfica é o campeão português com o maior número de derrotas. O melhor marcador do campeonato foi Lietzen do Sporting com 25 golos. Nas assistências, o líder foi Jorginho do Vitória de Setúbal. Moreirense, Estoril e Beira-Mar foram relegados para a segunda divisão. Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting classificaram-se para a Liga dos Campeões. Já o Braga e Vitória de Guimarães classificaram-se para a Taça UEFA e assim se encerrou um campeonato extremamente competitivo comparadamente aos padrões do futebol português. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.